Olá pessoal, estou aqui, meu nome é Fernanda Pontes Clavadete, sou advogada e presidente do Saber Direito. Boa tarde para vocês. Estou aqui com a Sandra, ela se prontificou em dar uma entrevista aqui para a gente sobre um tema importantíssimo. O tema de hoje é intercâmbio de informações tributárias. Não sei se vocês estão cientes de que a partir do ano que vem vai haver uma troca de informações, em relação a questões patrimoniais, por exemplo, dos portugueses que moram aqui na Suíça e que nunca declararam, por exemplo, os bens que têm em Portugal. Ou, por exemplo, a partir, no caso de 2019, no caso de pessoas ou brasileiros, por exemplo, que têm patrimônio no Brasil e que não declarou aqui na Suíça. Então, esse tema é muito atual, então eu peço para que vocês, se vocês puderem compartilhar esse vídeo, curtir e comentar, deixar aqui a sua pergunta, para que um número maior de pessoas possa ter acesso a esse tipo de informação. Nós estamos aqui com uma especialista nesse assunto. A Sandra, ela tem uma vasta experiência em direito tributário, em contabilidade, aqui na Europa e sobretudo aqui na Suíça, né, Sandra? Ela trabalha e trabalhou já em grandes empresas aqui na Suíça e tem 9 anos de experiência aqui, só aqui, né? Tem um pouco também na Inglaterra também, né? Isso, nos últimos 9 anos aqui na Suíça, e antes de vir para a Suíça eu tive 10 anos no Brasil. Chega mais um pouquinho para cá, Sandra, só para ficar enquadrada ali. Ok. Então, a Sandra vai esclarecer as dúvidas de vocês. Na verdade, nós temos aqui um roteirinho de perguntas que é para simplificar, as dúvidas, porque o Saber Direito recebeu muitas perguntas, principalmente da comunidade portuguesa, sobre essa questão se deveria ou não declarar a casa que tem lá em Portugal, ou a conta, a caderneta de poupança, que tem em Portugal, como que seria, Muitas vezes os portugueses estavam também preocupados, eu já pago o imposto lá, vou ter que pagar o imposto aqui de novo, como que vai ser isso, Então, eu convidei aqui a Sandra, que muito generosamente veio participar desse live aqui com a gente. E se vocês puderem compartilhar esse vídeo, para que maior número de pessoas possam ter acesso, possa ter acesso. Então, Sandra, eu queria que você esclarecesse primeiramente, essa questão, porque muitas pessoas falaram, não, porque agora tem uma nova lei, que eu sou obrigado agora a declarar o meu patrimônio que eu tenho lá em Portugal ou que eu tenho lá no Brasil, E eu queria que você esclarecesse, porque não é nova, não é uma lei nova, Exato. Então, sempre houve, desde sempre, uma necessidade de declarar todos os bens, direitos que a pessoa tem em qualquer lugar do mundo, seja no Brasil, seja em Portugal, seja onde for. Essa lei sempre existiu. O que realmente mudou neste último ano foi que vários países entraram num acordo de intercâmbio de informações para efeitos tributários. Então, para muitos países, inclusive Portugal, esse acordo ele tem efeito a partir de 1º de janeiro de 2017. As informações já começam agora nesse ano já. Eles já começam a coletar as informações durante 2017 e ao longo de 2018 eles vão começar a trocar essas informações. Entendi. Então, agora estão todos coletando. A partir de 2018, a Suíça vai mandar para Portugal, Portugal vai mandar para a Suíça. No caso do Brasil, essa troca, isso vai acontecer um ano depois. Eles vão começar a coletar as informações a partir de 2018 e a troca vai ser a partir de 2019. Entendi. Então, na verdade, não é uma nova lei, Porque a obrigação de declarar o patrimônio que está no exterior sempre valeu, sempre teve lá naquele documento de declaração de imposto de renda, tinha lá a parte para declarar o patrimônio no exterior. Então, o que vai acontecer agora é que as pessoas vão se sentir mais pressionadas para dar esse tipo de informação, senão essas pessoas vão sofrer
certas penalidades, né? Como multa. Exato. O que pode acontecer é que agora, com a troca de informações, as autoridades fiscais vão poder fazer uma reconciliação. Eu estou recebendo aqui uma informação de Portugal que Fernanda, desculpe usar teu exemplo, tem essa conta com esse montante. Eles podem olhar na declaração, mas a Fernanda não declarou. Então eles vão fazer perguntas. E no caso, eles fazendo essas perguntas e chegando à conclusão, ok, a Fernanda tinha essa conta, eles vão querer ver extratos. Aí pode ser que dali leve ainda outras coisas. Digamos, Fernanda tinha imóveis ou tinha outras coisas em Portugal que não havia sido declarado. Então facilita, fica mais fácil deles verem se tem alguma... Que alguém me ligou aqui, mas eu acho que não atrapalhou não. Mas em relação à multa, você tem alguma noção de quanto que vai ser? Se a pessoa for pega nesse... Então, a multa, ela varia entre 1/3 do valor do imposto que a pessoa deixou de pagar. Mas e se a pessoa não declarou, desculpa te interromper, mas se ela não declarou, porque na verdade declarar não quer dizer que vai ter que pagar mais imposto. Exato. Não é isso? Porque tem lá como que vocês chamam? As escalas, né? Exato. Então, se a pessoa declara aqui que tem uma casa, né, principalmente quando tem dívida casa, né? Tem uma hipoteca, por exemplo. Então, se essa pessoa declara aqui na Suíça que tem essa casa, em Portugal, que tem uma dívida, por exemplo, não quer dizer que ela vai pagar mais imposto, não é? Não, isso por exemplo, no caso de uma casa só, geralmente é só o valor, digamos, líquido, né? O total do que vale o patrimônio menos qualquer dívida. Isso seria o valor, entre aspas, tributado. Mas, como é um bem imóvel fora da Suíça, a Suíça não tributa isso diretamente. O que acontece é, se teu rendimento, digamos, é 200 mil por ano líquido, tu iria pagar na taxa relativo a 200. Aí, digamos, exemplo, que tu tem um imóvel líquido de 1 milhão. Aí tu vai pagar ainda o teu imposto sobre os 200 mil, mas a tua taxa vai ser de 1 milhão e 200, que é bem mais alta. Então vai ter uma diferença. Pode ter uma diferença. Ou tudo vai depender de cada caso. Pode ser que a hipoteca seja grande o suficiente e também o jeito que eles... como eles vão dizer, quanto que vale esse imóvel avaliado, né? Como ele é avaliado, que no caso eles não tiram exatamente 100% do que vale lá. Então, cada caso é bem único e tem que ser avaliado. Mas tem que fazer um cálculo, né? Mas a coisa principal a levar consigo é que existe a obrigatoriedade de declarar. Não significa que declarando vai se pagar mais. Mas, digamos, se você deixou de declarar e teria imposto, isso é considerado uma evasão fiscal. Então, eles vão calcular, as autoridades fiscais iriam calcular, ok, o imposto seria X. Aí, sobre esse X, a pessoa paga juros e pagaria a multa, que vai de 1/3 até 3 vezes o valor do imposto. Então, na verdade, por exemplo, no caso do cidadão que tem uma casa em Portugal, ainda dá tempo de fazer a autodenúncia esse ano, né? Sim. No caso da autodenúncia, é um programa que existe não há muitos anos atrás para dar uma oportunidade para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas nem sabiam que tinham essa obrigação de declarar, ou elas não conseguem ler ou até mesmo os portugueses, por exemplo, ou os brasileiros que estão aqui com visto B. Exato. Não é que é automático, né? Não precisa fazer... Posso voltar nesse ponto depois. Do que ponto? Você quer voltar depois no meu ponto? Vamos voltar depois no ponto do B e do L. Ah, tá. Porque tem uma diferença, ela vai esclarecer pra gente. Ela vai esclarecer pra gente, porque muita gente, não é, tem bens, só que, não é, faziam o Coelho História, né, já era debitado automaticamente, nunca precisou fazer a declaração, né, preencher a declaração de imposto de renda. Sim. Não é? Então ela vai esclarecer daqui a pouquinho, fica aí ligado que a gente vai esclarecer esse ponto pra você. Então,
Então, só esclarece novamente pra gente, Sandra, a questão do prazo, né? Porque tem um prazo que é diferente, porque aqui na nossa página, no Saber Direito, nós temos muitos que nos acompanham que são portugueses e muitos brasileiros, né? Então, eu vejo uma preocupação muito maior dos portugueses, eles estão muito mais ligados a esse tipo, porque a essa mudança, né? A essa agora quase obrigatoriedade, porque sempre foi obrigatório, mas os brasileiros em si estão, né, eu não recebi, para ser bem sincero, eu não recebi ainda perguntas sobre esse tipo de questão, mesmo porque temos um perfil na comunidade brasileira que são brasileiros ou brasileiras casados com cidadão suíço, com cidadão da União Europeia, então de repente vai por aí, mas é bom que você esclareça a questão do prazo, porque também pode ser que o português tenha uma conta bancária no Brasil, né? Ou o brasileiro tem uma conta bancária em Portugal. Então, os prazos que a gente conversou antes, de já recolher informação durante 2017, trocar informação durante 2018, são para contas localizadas em Portugal. No nosso exemplo. Então, se um brasileiro tem uma conta em Portugal, ele tem que se preocupar, ou em outros países da Europa, onde já começou o intercâmbio de informação neste ano, já é mais importante prestar atenção nesse prazo. Se a pessoa está é uma pessoa brasileira com a conta no Brasil, morando aqui na Suíça, aí é um ano depois. Mas vale a pena refrisar que para essa autodeclaração espontânea é necessário que as autoridades fiscais não tenham conhecimentos do que aconteceu, porque se eles chegarem e disserem, eu quero mais uma informação aqui, que eu estou vendo que tem uma conta, que eu recebi uma informação, aí é tarde demais. Entendi. Se eles descobrirem primeiro, aí já não dá mais tempo, né? Aí vai ser penalizado. Exato. E esse ponto é muito relevante do intercâmbio de informação, mas é importante também, meio que como uma dica, porque eu tive conversando com o pessoal das autoridades fiscais, eles estavam me dizendo da onde que vem a maior parte de quando eles recebem dicas de que alguém tem uma conta que não declarou. Eles disseram, número 1 é o ex-cônjuge, a pessoa se separa, o ex-cônjuge vai, a pessoa tem uma conta ou tem um imóvel fora. Vizinhos que são invejosos, não pode ser, como é que ele tem... Não, aí fazem a denúncia. E amigos, então... Não dá para confiar. Se a pessoa tem alguma coisa fora, é importante agir o quanto antes. Ser diligente, né? E Sandra, o que a pessoa tem que declarar, então? Porque nós estamos falando aqui de contas e de bens imóveis, né? Seria realmente tudo. Todos os bens móveis e imóveis. E aí eu até me prontifico a vir uma outra vez aqui pra gente conversar, porque fica muito assunto num dia só. Que existe uma diferença de tributação dependendo se o bem é uma coisa móvel, por exemplo, uma conta bancária, uma poupança, ações, ou se o bem é imóvel, uma casa, um apartamento, um terreno. E a gente pode também voltar no ponto do pessoal com B ou com L. Então, as pessoas que têm visto B ou L, que é o visto temporário, geralmente não precisam apresentar a declaração do imposto de renda aqui na Suíça, a não ser que eles estejam casados com um suíço, ou então eles teriam que automaticamente apresentar, mas digamos que a pessoa... Pronto, voltamos, gente. Então, ela estava aqui explicando a questão de quem tem a permissão B, por exemplo. Quem tem o visto B ou L. Alcinda, a gente já vai te responder, tá? Deixa só ela terminar esse raciocínio e nós vamos te responder. Ok. Quem tem o visto B ou L, que geralmente não precisa apresentar uma declaração, tem que também sempre ter em mente que se o salário anual é mais que 120 mil, a pessoa tem que informar as autoridades. Geralmente eles sabem porque eles recebem, né, do Quellensteuer, do imposto retido na fonte do salário, eles recebem essa informação.
mas essas pessoas têm obrigatoriedade de apresentar a declaração. Aí quando eles apresentam a declaração, automaticamente quando tu tem que fazer a declaração, tu tem que declarar bens e direitos em qualquer lugar do mundo. Okay. Então, a primeiro critério é o salário de 120 mil, o segundo critério são rendimentos de 2.500 que não sofreram a tributação na fonte. Por exemplo, você trabalhou como freelance um pouco, vendeu algumas coisas que é considerado um negócio. Uhum. E a terceira categoria é patrimônio líquido de 200 mil francos. Digamos, tem uma casa em Portugal de 500 mil, a hipoteca é só 100 mil, já tem um líquido de mais de 400, então, teria que declarar. A Alcinda Soares, ela fez uma pergunta aqui. Diz o seguinte: tenho uma casa em Portugal, mas ainda estou a pagar ao banco. Como funciona? Então, ela tem uma casa que ela ainda está pagando. Uhum. Então, é como a gente falou antes, tem que declarar o valor da casa, o valor de mercado da casa e como dedução o valor que ainda deve, né? A o valor do dívida. empréstimo da hipoteca. E no caso de uma casa, são dois elementos que a pessoa tem que considerar. Um é o patrimônio, que é o que se coloca na declaração de fortuna, Uhum. né? E o outro é como se fosse um aluguel, que eles dizem, se você tem uma casa, se você é dono de uma casa, eles calculam um aluguel, digamos, de mentirinha, e isso é um valor tributável. Isso é a mesma coisa se a pessoa está na Suíça e mora na sua casa. Se ela aluga a casa para outra pessoa, aí é o mesmo raciocínio. Se a pessoa aluga a casa no exterior para outro, o que é considerado para a receita é esse valor do aluguel, desde que seja a valor de mercado. Então, a Alcinda que tem a casa em Portugal, ela tem que declarar tanto a casa como também a dívida. No caso, se ela tiver uma hipoteca para pagar, né? Então tem que declarar a hipoteca. Isso é muito importante, não é? Isso reflete diretamente se vai subir na escala do imposto ou não, né? E a gente não sabe o caso dela, no caso, não sabemos se ela geralmente apresenta declaração aqui na Suíça ou se ela teria, por exemplo, o visto B, que no caso a gente daí teria que considerar as 3 categorias e aí teria que apresentar a declaração somente se o patrimônio líquido fosse acima de 200 mil. Então, cada caso sempre tem que ser diferente, analisado, né? A gente não pode dar uma resposta que geral, ok. A resposta que dá para dar para todo mundo é que se a pessoa tiver patrimônio no exterior, né, fora da Suíça, tem que declarar, né? E se não tiver declarado, tem que fazer autodenúncia para depois não sofrer consequências, né? Então, voltando à autodenúncia, que eu acho importante destacar, que é uma facilidade que existe e na primeira vez na vida que a pessoa diz, ok, eu não declarei algumas coisas, seja por qual motivo for, a pessoa então vai e faz essa declaração e tem que mostrar os últimos 10 anos, mas, por exemplo, a pessoa veio só 5 anos para cá, para a Suíça, então são os últimos 5. Então é 10 anos ou a partir do período de quando começou a residência fiscal na Suíça. E o que acontece quando a pessoa faz essa declaração pela primeira vez? Ela fica livre das multas. O imposto, se é que teve algum, vai ser calculado normalmente até 10 anos e juros. Mas que a pessoa teria que ter pago de qualquer jeito, né? Então, o que ela fica livre são das multas. E isso é uma vez na vida, né? Uma vez na vida. Isso então, é uma vez na vida. Então, quando fizer, tem que fazer de tudo. Não pode esquecer tudo, nenhuma conta. Exatamente. Ok. E como que é feito esse procedimento da declaração espontânea, né? Essa autodenúncia? Isso também varia um pouco de cantão para cantão. Existe a possibilidade de... Geralmente é melhor falar, existe um departamento específico dentro de cada cantão. Por exemplo, eu falei com o pessoal em Zurique e falei com o pessoal no cantão de Lis. E a pessoa pode apresentar uma carta e dizer eu tenho isso, aquilo, dentro dos padrões legais, dizendo estou fazendo uma autodenúncia
esse tipo de autodenúncia, explicar tudo, e aí até porque ela tem que trazer todos os documentos dos últimos 10 anos, às vezes demora um pouco. Então existe isso, no Cantão Chivits, por exemplo, tem um formulário, que é no formulário 10, dentro da declaração, que a pessoa já pode colocar tudo que faltou dos últimos 10 anos e dizer que ali quer fazer uma autodeclaração espontânea. O que não pode é pegar e simplesmente declarar e não deixar claro, isso daqui foi do ano passado ou dos anos anteriores, porque daí não está claro e a pessoa não está protegida. Entendi, porque isso muita gente fez, sabia? Eu tenho conhecimento que muitas pessoas na declaração atual, eles colocaram lá a conta, por exemplo, tinha uma pessoa que tem uma conta no Brasil, botou só na declaração que tinha essa conta no Brasil, né? Então, ela vai ter problema? Pode ser que tenha, porque o que acontece é que uma das coisas que o comissário de impostos faz quando ele recebe a declaração é olhar o que eu tinha no ano passado de patrimônio, o que eu tenho nesse ano, qual a diferença. E eles fazem testes para ver esse patrimônio, ele realmente é suportado pelo montante de receita que tem. É uma questão de lógica, né? Sim, mas eles fazem esse passo a mais, mas só simplesmente declarar, porque quando a pessoa tem uma conta nova, tu tem que colocar lá, abrir a conta tal dia no ano. Aí tu vai botar uma conta nova, essa conta foi aberta 5 anos, 10 anos atrás. Entendi, ok. Eu não digo que vá acontecer alguma coisa, porque eu sempre falo para os clientes, às vezes é uma questão de sorte, mas você quer dormir bem à noite, sabendo que alguém pode descobrir que tem uma coisa errada ou não. E, por exemplo, se a pessoa já encerrou a conta, né? Sei lá, foi para Portugal no passado, foi para o Brasil ano passado e fechou a conta lá. Corre o risco de também... Existem esses casos, o que eu não sei é que agora, digamos, eles estão trocando essas informações de banco. Então, se a conta foi fechada antes de 2017, eles vão trocar a informação que tem ao longo de 2017. Entendi. Eu, como consultora fiscal, não iria dizer, não. Sem problema, né? Não dá para não garantir. Tá certo, e não dá para garantir. A gente não sabe como que eles podem mudar essas coisas no futuro, porque, por exemplo, a Suíça sempre foi considerada um lugar de sigilo, que as pessoas podiam trazer dinheiro para cá. Com a pressão do mundo, dos outros países, começou a abrir, agora eles estão trocando informação. Isso é uma coisa que nós, tributaristas, nunca imaginávamos há 5 anos atrás. Então, eu não sei se no futuro eles vão trocar informação a respeito de imóveis, ninguém sabe. Né? Então, a Alcida Soares disse que ela que fez aquela pergunta, né? Que tem casa em Portugal, mas tem ainda essa dívida com o banco, e ela disse que ela tem o visto C, a permissão C. Então, não tem, esses limites não se aplicam se tem 1 centavo na conta, teoricamente então, tem que declarar. Não tem jeito, Alcina, tem que declarar, viu? Então, você indica que é melhor fazer a autodenúncia o quanto antes do que esperar para ver o que dá, né? Não vale a pena, o risco é muito grande, né? De se dar mal. Eu acho que sim, porque conhecendo assim o que a gente sabe das autoridades fiscais suíças, eles eles acomodam as coisas, se eles veem que a pessoa vem, pois eu não fiz bem, mas se eles dão toda essa chance e a pessoa não aproveita, aí eles não vão ter pena. Não vão ter pena, gente, com certeza. E quais são os documentos que as pessoas têm que apresentar? Por exemplo, se tem uma casa. Documento da compra, ou se o contrato de compra e venda, o registro da casa. Isso. E a gente tem que avaliar de uma certa maneira qual o valor agora. Então, dependendo de quando a casa foi comprada, a gente pode usar aquele valor. Geralmente, a gente, para fins de declaração, se tira 80%, 75% do valor. Então, se a casa é 100 mil, lá o que se declara é 60. Isso é mostrado direitinho. Entendi. Se a casa já é de muitos anos, de repente alguma coisa a ver
quanto que outras casas similares estão sendo vendidas. Pode ver isso nos lugares onde vendem as casas, né? Então são as casas, aí vai ter... E aí esses documentos podem ser apresentados também em português, por exemplo? Podem, mas talvez... Pode ser que eles peçam para traduzir? Pode ser que peçam para traduzir. Então, mas manda em português primeiro, né? Manda em português, porque nunca vi em lugar nenhum que precisa traduzir os documentos. Geralmente tem... Em relação a essa tem parte, alguém, né? que consegue ler, porque realmente tem muito... A maioria das pessoas que vêm para cá tem um imóvel fora. Né? Então, os documentos para comprovar o valor do patrimônio da casa em si e a da hipoteca bancária vão ser os extratos, o contrato, essas coisas, que tudo pode ser deduzido, né? Então, esse é um aspecto muito importante, a questão das dívidas, né? Porque não é só declarar aqui o patrimônio líquido. Sim. Mas se a pessoa, por exemplo, tem uma dívida em Portugal, fez um empréstimo em Portugal, fez um empréstimo no Brasil, tem uma dívida, também pode apresentar esse. Deveria estar declarando. Então muita gente não sabe disso. Então, se você tem dívidas também fora da Suíça, também pode incluir na declaração de imposto de renda, e isso pode trazer um benefício. Não digo que vai trazer, né? Porque tem que fazer o cálculo, mas é possível dar um benefício no final das contas. E realmente é muito importante a parte da dívida, porque o que é tributado, entre aspas, é o valor líquido. Então a gente sempre tem que considerar qual o montante total e quais são as dívidas que eu tenho, quais são as despesas que eu tenho para manter esse imóvel. Entendi. Ok. E a pessoa que se mudou de cantão nesses 10 anos? A princípio é para cada cantão. Se a pessoa eu estava em Cantão Zurique no início, nos meus 5 primeiros anos, e agora nos últimos 4 estou no Cantão Schwyz. Se eu tivesse que fazer uma autodeclaração, eu teria que escrever separadamente, ou fazer a declaração separadamente, nos últimos 4 anos para Schwyz, nos iniciais para Zurique. Entendi. Realmente específico por cantão. Nossa, e para quem já mudou várias vezes vai ter muito trabalho, né? E também para as autoridades também, né? As autoridades vão ter um trabalhão com isso, né? Eu estava conversando com o pessoal do Cantão de Zurique e eles realmente não estavam preparados, eles estão recebendo muitas declarações. Eu até brinquei para eles, mas vocês podem contratar alguém, porque vocês vão levantar um monte de... Eles têm poucas pessoas, então o giro também, de como eles podem lidar com as coisas, demora. Então não espere de que vai mandar uma carta ou fazer uma declaração semana que vem e já tem uma resposta. Mas eu confio aqui na competência das autoridades suíças. O negócio é que vem. E seria interessante agora, né, com tantas pessoas indo de férias, se precisam dar entrada, de pedir documentos de antigamente. Aproveitar, já pedir, porque pode ser que demore. Exato. Por exemplo, vai para Portugal, tá sem a documentação da casa, ou tá sem os extratos bancários dos anos anteriores, né, da conta que vai ser declarada. Então aproveita agora nas férias, se vocês forem para as férias, vão lá e peguem toda a documentação, né? E pode contar com a gente. Se tiver um dia de chuva, eles podem fazer isso. Aproveitar. Ao invés de ir pra praia, vai lá, né? No cartório. Então, aqui a última pergunta, tá? Não vou te explorar mais não. A gente vai marcar outra vez pra você vir aqui pra gente fazer de novo esse live. Okay. A última pergunta que eu tenho aqui, se você quiser também mandar uma pergunta, aproveita esse momento. A pessoa que se casou e se separou durante esses 10 anos, como que faz? É mais complicado, porque a princípio, se a pessoa é casada, declara junto, faz uma declaração junto. Isso é bem específico, a gente teria que realmente conversar com as autoridades fiscais e ver qual a melhor maneira de lidar. Entendi. Então, a lei não traz nenhuma resposta e a gente vai ter que esperar para ver como que eles vão agir. Sim. Então, em regra, sim, não é como ela explicou. Quando é casado, se faz a declaração em conjunto. Então, nesse caso, depois houve a separação, né? E agora, aí tem que procurar a autoridade do cantão onde você morou. Tem que ver o que eles vão, como que eles querem, porque pensando logicamente, especialmente com a troca de cantão, deveria ser
por período por os anos que a pessoa estava casada, fazer juntos, né? E para os anos que a pessoa agora está separado. Se é prático, se Nossa, não vai é. ser muita confusão. Eu não sei como que eles vão lidar com isso, para falar bem a verdade para ti. Eu acho que vai ser muita confusão também. Porque tem muitos estrangeiros aqui que têm patrimônio fora, que nunca declararam aqui e que já não estão mais casados. Exato. Né? Vai ser um esforço aí para as autoridades, eles vão ter que dar uma solução pra gente, né? Mas é como ela falou, como a Sandra falou, é importante que quem estiver nessa situação tem que ser diligente. É melhor você procurar e, olha, se autodenunciar, falar, olha, eu tenho essa casa lá, nunca declarei porque eu não sabia, né? Não sabia que tinha que declarar e tá aqui, o que eu faço agora? Né? Então eles vão dar uma resposta. Ou qualquer coisa, entre em contato aqui com o Saber Direito, não é? Nós temos agora a colaboração da Sandra, não é? E a gente pode te orientar nessa nova etapa, né? E fica aqui um lembrete também para a comunidade brasileira, né? Que o quanto antes melhor. Então, se o brasileiro ou brasileira ou português que também tem contas e propriedade no Brasil também tem que ficar de olho, viu? Porque vai haver a troca somente a partir de 2019, mas esse tempo chega e vocês sabem como é o Brasil, né? Uma lentidão tremenda, assim, você pede um documento, demora um século. Então é melhor ser diligente, fazer tudo direitinho para depois não se preocupar e não precisar, de advogado, de precisar até mesmo pagar uma multa sem necessidade. Exato. Né? Então, gente, obrigada, Sandra. Obrigada por você ter vindo. Muito bom poder contar agora com você. Acho que o Saber Direito agora ganhou uma parceira nesse aspecto. Nós estávamos realmente precisando, porque recebemos muitas perguntas, principalmente da comunidade portuguesa, e queria agradecer vocês também aqui que estão nos acompanhando e compartilhando o vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, mande a sua pergunta que nós vamos repassar para Sandra e ela prontamente vai poder te responder, tá bom? Então, gente, boas férias para vocês e aproveitem. Se vocês forem para Portugal ou para o Brasil, onde vocês tiverem esse patrimônio, aproveitem para pegar toda a documentação para que possam vocês ainda têm até 31 de dezembro de 2017 para fazer essa autodenúncia, tá bom, gente? Então,